Olá, você está ouvindo Sociedade dos Geógrafos Mortos, um podcast sobre geografia com Roberto Lobato Corrêa. Alô pessoal, vamos dar início ao nosso terceiro episódio do podcast Sociedade dos Geógrafos Mortos. Nós estamos com o primeiro tema do podcast, que se chama Questões sobre a Espacialidade Humana. A primeira questão foi denominada de diferenciação espacial e essa segunda questão, também com 2 episódios, intitula-se Escala e Geografia, na qual nós veremos 5 perspectivas do uso da escala em geografia. A quinta perspectiva será no episódio 4. Escala é um tema que sempre esteve presente nas preocupações do geógrafo. No entanto, só mais recentemente, depois da década de 80, é que, de forma sistemática, o termo escala passou a ser objeto de interesse de uma discussão entre os geógrafos, e inclusive entre os geógrafos brasileiros. Eu vou dar algumas referências básicas em língua portuguesa sobre o tema da escala na perspectiva geográfica. A referência inicial é da Iná Elias de Castro, que tem um capítulo do livro Geografia, Conceitos e Temas, de 1995, intitulado Escala. A mesma Iná Elias de Castro, em 2013, publica na revista Espaço Aberto, do Programa de Pós-Graduação em Geografia, um outro estudo avançando sobre escala. Além da Iná Elias de Castro, o Cláudio Wegler tem um texto sobre escala que está na Revista Brasileira de Geografia, revista essa que está toda digitalizada, acessível facilmente, por autor, por artigo, por tema, como quiser. E tem o texto sobre escala do professor Marcelo Lopes de Souza, no livro Conceitos da Análise Socioespacial. Ele tem ali um capítulo sobre escala. Tem ainda, e é possível ter acesso, porque as teses de doutorado em Geografia da UFRJ estão digitalizadas, a tese do Matheus Grande, intitulada Escala e Geografia, e depois continua falando sobre o ativismo de bairro. Ele tem talvez a melhor discussão sobre o conceito de escala. Ele está publicando essa tese, deverá sair ainda este ano com esse mesmo título pela editora Consequência. Finalmente, eu próprio tenho um pequeno texto intitulado Escala e o Urbano, no livro meu Caminhos Paralelos Entrecruzados, de 2018, da editora da Unesp. Todos esses trabalhos mencionados citam uma muito boa bibliografia em língua inglesa e língua francesa, que permitirá um avanço para os geógrafos brasileiros a respeito do tema, que, no meu entender, ainda precisa ser muito estudado e aprofundado. Escala ficou um pouco à margem da literatura geográfica e só a partir da última década do século XX é que ela começa a aparecer de forma sistemática. Vamos lá então para o nosso terceiro episódio e o primeiro desse tema Escala e Geografia. A palavra escala com S, S-C-A-L-A, vem do latim e quer dizer escada, o que dá a ideia da possibilidade de ascender subindo os degraus ou decair descendo os degraus. E a escala é isso mesmo, é essa possibilidade de você mudar o foco do seu objeto de estudo e vê-lo com perspectiva distinta a cada mudança de escala. Mas escala é um termo polissêmico, usado na linguagem coloquial. Por exemplo, quando se fala que alguém escalou uma montanha, está usando como base a palavra escala.
A escala é também aquela régua amarela em vários pedaços que o mestre de obras usa para medir a distância entre portais de uma porta. Aquele instrumento chama-se escala. Nas ciências da natureza, escala também tem uma polissemia. Na geologia, por exemplo, fala-se em escala Richter, que designa a intensidade de abalos sísmicos. Na climatologia, fala-se em escala Celsius e escala Fahrenheit, para se medir a temperatura. São escalas que têm parâmetros diferentes. 40 graus na escala Celsius é muito quente, mas é frio na escala Fahrenheit. Isso já traz à tona uma primeira questão, porque escala é um conceito construído, não é natural, e é possível, como no caso da climatologia, construir esse conceito com parâmetros diferentes. Então isso é relativo, e isso vai nos remeter, e já remete, à questão da escala como uma construção intelectual, e que, portanto, varia de acordo com os parâmetros com que cada um lida com o termo escala. E na geografia, como se enquadra o termo escala? Eu vejo 5 perspectivas de introdução da escala na pesquisa geográfica. A perspectiva dimensional, a perspectiva espacial, a perspectiva conceitual, a perspectiva cartográfica e a perspectiva de apreensão da diferenciação espacial. Essa última vai ficar para o episódio 4. Nós vamos ver e rapidamente as 4 perspectivas. Comecemos então pela perspectiva dimensional. Essa perspectiva diz respeito ao espaço que um dado objeto ocupa sobre a superfície terrestre, o tamanho dela, envolvendo área e volume. E isso é importante, porque tem implicações geográficas. Essa escala dimensional aparece, por exemplo, quando nós nos deparamos com uma fábrica grande que ocupa um terreno de, digamos, 500 metros de frente e 1 quilômetro de profundidade. Isso tem implicações sobre a organização espacial. Mas eu quero chamar a atenção pela dimensão simbólica da escala. E isso diz respeito aos monumentos, estátuas, memoriais de guerra e outras formas simbólicas. O tamanho de uma estátua ou de um memorial de guerra fala do significado que o personagem da estátua ou o sentido daquele memorial de guerra está dizendo. Mais importante o personagem ou o evento militar e mais recursos tem o país, maior o tamanho da forma simbólica. E isso tem um sentido extremamente importante para a geografia. Eu vou dar 2 exemplos. Primeiro, ao final da Primeira Guerra Mundial, o governo britânico solicitou ao governo francês a permissão para construir em solo francês o memorial da Batalha do Rio Somme, que foi extremamente sangrenta. O governo francês autorizou que ali fosse construído um memorial britânico e que foi visitado, tornou-se ponto turístico para os ingleses durante muito tempo. Porém, o governo francês exigiu que esse memorial não fosse mais alto, não atingisse uma altura maior do que o Arco do Triunfo, que é o grande memorial de guerra da França, mostrando que o sentido simbólico pode ser mantido, mas tem limite envolvendo competição de prestígio entre países diferentes. Um segundo exemplo diz respeito ao fato de que, em 1931, na antiga União Soviética, Stalin, após ter mandado destruir a Catedral Cristo Salvador do século XIX e que tinha sido construída como graças à expulsão das tropas napoleônicas lá no começo do século XIX,
Stalin queria construir ali um grande edifício que seria uma espécie de símbolo do regime comunista. Seria uma espécie de templo comunista. E esse prédio, que nunca chegou a ser construído, virou uma piscina pública por falta de recursos, e hoje no seu local está a nova Catedral Cristo Salvador. Esse prédio nunca foi construído, mas no projeto ele devia ser um pouco mais alto que o prédio Empire State Building em Nova York, lançado em 1931, de forma que ficaria então evidenciado que o comunismo poderia construir uma forma simbólica mais monumental que aquela do capitalismo. O novo templo seria superior ao grande símbolo norte-americano. Então, se trata de escala dimensional de caráter simbólico e que está extremamente presente. Vejam, por exemplo, o que significa o Templo de Salomão em São Paulo, comparativamente à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida. O Templo de São Paulo foi intencionalmente construído para caber maior número de fiéis que a Basílica do Vale do Paraíba. Mas, ainda na perspectiva dimensional, é preciso notar que existe aquilo que se denomina economias de escala, economias internas de escala, economias externas de escala ou economias de aglomeração. A economias internas de escala diz respeito a uma grande fábrica que tem escala suficiente internamente para ter grande parte de sua cadeia produtiva instalada na própria fábrica. Uma grande siderúrgica tem economias internas de escala. Ela contém no mesmo estabelecimento a coqueria, o alto forno, a cearia, as seções de laminação e estamparia e uma fábrica de cimento siderúrgico. Economias internas de escala. Economias externas de escala diz respeito à aglomeração, à concentração no mesmo lugar de pequenas unidades fabris que não têm capacidade de conter ou de manter internamente a cadeia produtiva. Então, o que acontece? Concentram-se pequenas unidades fabris e, pela concentração, começam a aparecer aqueles elementos que fornecem matérias-primas, bem intermediários para a fabricação. O melhor exemplo, talvez o melhor, seja da indústria de sapatos em Franca, onde não existe nenhum grande produtor. Mas a aglomeração dessas fábricas em São Paulo, em Franca, permitiu que ali surgisse costumes, fábricas de salto de borracha, de cadarços, de ilhoses, de tintas, fábricas de caixa de papelão, impressoras, que trabalham cada uma para o conjunto das fábricas de calçado. Isso é um exemplo de economias de aglomeração ou economias externas de escala. Então, na perspectiva dimensional, nós encontramos a ideia de escala, seja na dimensão absoluta de um dado objeto, seja no seu sentido simbólico, seja nas economias de escala. E tudo isso tem um impacto espacial, tem uma espacialidade, tem um significado, gera valor da terra, valor dos produtos. Portanto, interessa à geografia considerar a escala na perspectiva dimensional. A segunda perspectiva é a da perspectiva espacial. Nós usualmente dizemos, e há outras possibilidades, falamos em local, regional, nacional, global. Se quisermos adicionar outras escalas, podemos falar em escala do corpo, escala subregional. Não há uma única possibilidade de pensar essas escalas espaciais, o que denota claramente a escala como uma construção intelectual.
Mas aparecem algumas questões quando nós trabalhamos com a escala na perspectiva espacial. Qual é a melhor escala para a pesquisa? A priori não existe melhor escala. Ela vai depender dos questionamentos que nós fazemos em relação ao mundo real, da problemática que nós construímos a respeito de um dado aspecto da realidade. É preciso que se estabeleça esta relação entre o objeto de estudo e a sua escala espacial. Pode ser que haja ensaio e erro, mas essa dimensão espacial vai aparecer e, de uma forma clara, ela será equacionada. Essa é a primeira questão. A segunda questão, que é mais problemática, é a questão relativa a que mudou a escala, mudam os fenômenos que se observa. E ao mudar os fenômenos que se observa, mudam as variáveis, mudam os indicadores e suas variáveis, e mudam também as teorias que dão conta daquele processo ou forma conforme a escala. Isso é importante porque nós não podemos aplicar uma macroteoria a um pequeno lugar. É preciso uma adaptação que inclua aspectos específicos ao pequeno lugar, de forma que se possa ter uma aproximação e uma compreensão melhor daquele pequeno lugar. Mudou a escala, muda aquilo que se vê. Ou seja, o que você vê no mapa de 1 por 25.000 é um nível de detalhe razoavelmente grande e distinto daquilo que se observa ao se analisar um mapa na escala de 1 por 500.000. E nós não podemos fazer essa transferência via eletrônica, porque nós não somos capazes de transportar os indicadores e variáveis que devem fazer parte do mapa de 1 por 5 milhões para um mapa de 1 por 25.000. Não se trata de uma transferência meramente mecânica, mas impregnada de diferenças nos indicadores e nas variáveis. Essa é uma questão que nós devemos estar muito atentos. A terceira dimensão é a dimensão da escala conceitual, que foi trazida para a geografia brasileira pela Iná Elias de Castro. O que é a perspectiva da escala conceitual? É que há objetos, processos e formas que só podem ser considerados numa dada escala. Se mudar a escala, aquele objeto perde o sentido. Isso aparece no meu texto em que eu analiso as relações entre escala e urbano, falando que a rede urbana só pode ser estudada dentro de uma certa escala. 1 por 500.000, 1 por 1 milhão. Se você mudar essa escala para 1 por 5.000, você não vai trabalhar com a rede urbana, você vai trabalhar com o espaço intraurbano. Então, o conceito de rede urbana está preso a uma escala espacial, da mesma maneira que o conceito de espaço intraurbano está preso a uma escala. 1 por 5.000, 1 por 2.000, por aí. Ou seja, a escala é tão importante que ela impede que nós cometamos erros e que acabam impedindo que nós possamos mesmo considerar uma dada pesquisa. Vocês imaginem se alguém quiser estudar o espaço interurbano na escala de São Paulo. São centenas de cidades. Mas aí aparece uma questão. Então, a rede urbana, pensada dentro de uma certa escala, e o espaço interurbano, pensado em outra escala, significa uma dicotomia? Mais uma dicotomia na geografia? Não, eles são correspondentes em escalas diferentes. E o que acontece na escala da rede urbana impacta sobre o espaço intraurbano em outra escala. O que são as favelas? Se não fruto de processos econômicos, sociais e políticos que ocorrem na escala da rede urbana. Ao mesmo tempo, o que ocorre na escala da rede urbana, o aparecimento de uma fábrica numa pequena cidade, ou uma mudança no uso da terra no campo, a partir de capitais, concede no âmbito do espaço intraurbano.
Portanto, há relações de mão dupla entre as duas escalas, a escala da rede urbana e a escala do espaço interurbano. Portanto, não existe dicotomia. Aliás, dicotomia não é um dado do mundo real, mas é um equívoco intelectualmente produzido a partir de uma visão equivocada, não é? Que quebra a unidade do mundo real, mas fora de uma perspectiva da dialética. Nós vamos discutir isso no outro episódio. Então, não existe dicotomia e a rede urbana e o espaço urbano são complementares entre si. Uma observação. Em várias bancas de mestrado e doutorado que eu participei, de orientandos meus e de outras pessoas, eu vi colegas cobrarem o seguinte: olha, você fez um bom estudo sobre a rede urbana de tal região, mas seria interessante se você fizesse ou ampliasse o seu estudo para o espaço interurbano. Ora, isso tem uma mudança de escala, uma mudança na dinâmica e na intensidade do trabalho feito pelo pesquisador. E ele precisaria construir questionamentos e problemáticas pela junção das duas escalas numa mesma pesquisa. Ele pode só estudar o espaço interurbano ou só a rede urbana, porque é um objeto construído. Essa sugestão, que eu já vi por mais de 2 vezes, é um equívoco. Não cobrem isso. E, finalmente, nesse episódio, vamos estudar a perspectiva cartográfica. A perspectiva da representação de processos e formas da natureza e da ação humana, envolvendo também as relações entre sociedade e natureza, na forma de cartas e mapas. Sobre isso eu vou falar alguma coisa e depois tecer um grande comentário. Quando nós trabalhamos com a cartografia, nós temos mapas na escala de 1 por 100 mil, em que cada centímetro equivale a 1 quilômetro, e mapas na escala, por exemplo, de 1 por 1 milhão, o que significa dizer que cada centímetro no mapa equivale a 10 quilômetros. Portanto, no primeiro mapa, na escala de 1 por 100 mil, os detalhes são maiores do que no mapa na escala de 1 por 1 milhão. Por isso se diz que a escala de 1 por 100 mil é maior que a escala de 1 por 1 milhão. É invertido. Isso nos remete ao problema da escala espacial. Na verdade, eu vou dizer agora, essas 4 dimensões, e sobretudo a segunda, a terceira e a quarta, estão fortemente interrelacionadas. Só para efeito de análise é que elas foram desagregadas. Então a escala cartográfica é extremamente importante porque elas fazem parte de uma longa tradição geográfica, vamos dizer, no mínimo vem do século XIX, e elas são extremamente importantes para nós fazermos a representação dos processos e formas espaciais, para darmos formas aos nossos resultados. E aí vem um comentário, que é lamentável o que eu vou dizer. No meu entender, espero estar errado, há uma decadência muito grande da cartografia na graduação e na pós-graduação. As dissertações e teses de mestrado mal têm mapas. Os graduados, pós-graduados, não fazem mais mapa, não apresentam mais gráficos. Não, na melhor das hipóteses, isso é feito pelo computador. Mas não existe mais aquele aluno de graduação que senta numa prancheta com papel vegetal e nanquim, réguas, quadros, normógrafos e constrói o mapa de sua pesquisa. Não põe a mão na massa, mas delega isso para um software. Aliás, grande parte dos cursos, se não a grande totalidade, a grande maioria, não tem mais uma sala para aulas de cartografia, com pranchetas e material para o trabalho. E os alunos não conseguem mais nem desenhar um sol amarelo, um castelo, uma gaivota, e muito menos fazer um mapa com isolinhas, um mapa com coropletas, um mapa com círculos proporcionais e outras coisas mais. Isso é lamentável, que nós deixemos de lado a escala cartográfica, a produção de mapas. Ou seja, a gente vai abandonando um pouco a ideia da escala naquilo que é o produto final, o mapa.
Bom, eu tenho que falar nisso porque eu ainda me considero professor e esse é um problema que a gente vivencia na pós-graduação. E é lamentável que o geógrafo perca essa habilidade de fazer mapas, de trabalhar com a escala na sua forma final, que é o mapa. Bom, por hoje é suficiente. Até a próxima. O podcast Sociedade dos Geógrafos Mortos tem produção de Rafael Lia.